Estamos aqui com o Marcos Guedes. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer você ter aceitado participar do nosso congresso e eu gostaria de comentar o porquê do convite para o Guedes. O que reparamos que é muito comum nas empresas é a tesouraria, a área financeira das empresas trabalhar sob estresse. Não é o estresse do tempo, é o estresse da falta do dinheiro. E essa situação, por mais crítica que ela seja, tem formas corretas ou indicadas de se fazer a gestão da sua empresa numa situação de estresse financeiro. E o Guedes é a referência que eu tenho para fazer esta administração e ele vai trazer aqui a experiência dele e dicas interessantes para as pessoas fazerem a melhor gestão possível quando não se tem tanto dinheiro em caixa quanto se gostaria. Seja bem-vindo, Guedes. Obrigado, Leonel. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta. Com base em quais indicadores e situações se classifica uma empresa em situação de estresse financeiro? Eu não diria muito indicadores ou situações. Uma empresa se caracteriza com estresse financeiro quando ela não tem, ela começa a sentir dificuldade no pagamento das suas contas operacionais. Quando a saída de caixa passa a ser maior do que a entrada de caixa, gerando estresse nos principais fornecedores que mantêm a operação em si rodando. Numa avaliação ampla, quais são os principais problemas que você encontrou nas empresas que você já visitou? Quais são os problemas mais sérios de caixa? Lineu, o que a gente costuma encontrar nas empresas é uma mistura na administração pessoal, no caixa pessoal e no caixa da empresa. A mistura também na relação de prioridades, que é o que vai acabar sendo pago. E isso sempre gera muito estresse, acaba dificultando e acaba aumentando o estresse da companhia. Porque eu nunca sei se eu tenho que pagar o clube do empresário, do dono da empresa, o cabeleireiro da mulher, ou pagar as contas que vão gerar receita para a companhia, e isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Guedes, diante desses problemas que você comentou, quais são os riscos que você enxerga? Lineu, os riscos que a gente tem, que a gente enxerga, são diversos. Ele começa com a própria imagem da companhia, começa com a perda de fornecedores de muita importância, e até o próprio descontrole que nós vemos na companhia. Esses são os riscos que a gente vê. Normalmente, o empresário, de uma forma geral, não percebe que o descontrole que ele tem na tesouraria dele pode fazer com que ele aumente o custo de produção e venha perder os principais fornecedores a qual ele está acostumado a andar dentro da operação dele. E o que se pode fazer? A primeira coisa que se tem que fazer quando a gente tem uma tesouraria em estresse, uma companhia em estresse, é ter sangue frio, né? No sentido de vamos parar e reaprender a administrar o nosso negócio. Paramos de administrar uma empresa com foco de longo prazo e passamos a administrar uma empresa com foco de curto prazo, né? O tipo de pessoa envolvido dentro de uma área de tesouraria é diferente. Uma empresa que tem caixa positivo, ela tem uma pessoa que pensa a longo prazo. Uma empresa que tem caixa em estresse, ela precisa de pessoas que pensem muito ao curto prazo, que sejam, desculpe o termo, mas que elas sejam imediatistas, que elas sejam rápidas, que elas tomem decisões uma em cima da outra. Ela não pode ficar esperando para tomar decisão. Às vezes uma decisão mal tomada é melhor do que uma decisão não tomada. E isso é muito importante nós sabermos. O importante dentro de uma geração de estresse, uma coisa que eu costumo falar, nós temos que aprender a errar rápido. O que eu quero dizer com isso? Temos que aprender a tomar a ação,
e identificar se ela estiver errado rapidamente para poder corrigi-la. Então, o que você pode falar com relação ao pagamento de fornecedores, funcionários e impostos? A administração de um caixa em estresse, ele passa muito pelo bom senso. Acho que em primeiro momento nada acaba sendo diferente do que é o bom senso. O bom senso, ele acaba sendo parte do dia. Você não vai deixar de pagar um fornecedor, um empregado ou um imposto se eles forem limitados ou se eles forem gargalo para a sua operação. O seu senso de urgência, ele vai mudar basicamente com aquilo que mantenha a operação rodando. Então o fornecedor que você vai estar pagando e conversando primeiramente vão ser aqueles que fazem você manter a sua produção. Eu sempre recomendo você trazer um pouco de transparência para os seus principais fornecedores, os seus principais players dentro do seu mercado, a situação que você se encontra, de forma de conseguir um aumento de prazo, conseguir renegociar preço, ganhar algum tipo de carência. São identificadores para você poder trabalhar ainda de uma forma bem operacional, de você conseguir diminuir o estresse do seu caixa. Guedes, o que você me fala em relação à qualidade das informações necessárias para fazer uma adequada gestão de caixa? Lineu, você tocou num ponto muito importante. Infelizmente, o nosso empresariado brasileiro, de uma certa forma, não se importa em pagar uma equipe administrativo-financeira para ter uma equipe de qualidade. Então, infelizmente, as informações geradas ou estão na mão dos proprietários, né, ou estão na mão de pessoas que nem sempre detêm conhecimento e ferramentas para se produzir números. Eles são pessoas de extrema confiança, mas que não produzem números. A falta de números, a falta de uma visão de curto, médio prazo é imprescindível e é muito perigoso, porque sem isso você não faz uma administração de caixa. Na linha do que você me comentou agora, Guedes, eu pergunto de uma situação onde as empresas apresentam lucro, mas estão sem dinheiro. O que acontece? Lineu, isso é um mito. Na verdade, isso é muito mais comum do que a gente imagina. A empresa está tendo lucro e por falta de controle, por falta de relatórios gerenciais que dão exatamente o custo das operações e aonde está sendo gasto o dinheiro, a empresa se tem uma aparência, um lucro, mas tem uma improdutividade e um custo não produtivo muito elevado, e que faz com que drene totalmente o caixa da companhia. E isso precisa ser realmente, rapidamente identificado. Agora uma pergunta em relação à equipe, a formação acadêmica das pessoas no sentido da utilidade para se gerir uma situação dessa. O que se aprende nas faculdades de administração e ciências contábeis não é suficiente para implementar um projeto e uma condução numa situação dessa? Veja, o que a gente aprende na faculdade são técnicas administrativas, técnicas contábeis, nós aprendemos teorias, mas a prática, infelizmente, não nos ensina, na verdade, a faculdade não nos ensina como viver em estresse na prática. Isso, infelizmente, é uma coisa que eu não conheço no Brasil, algum lugar ou alguma faculdade que tenha um ensino específico para como lidar com o estresse. Né? Ninguém gosta de lidar com o estresse, Lineu. O estresse é uma coisa difícil de você gerenciar, porque todo dia à noite você sabe que você está indo dormir, mas você não sabe como será o dia seguinte. Se você vai ter dinheiro para pagar seu fornecedor, se você vai conseguir pagar seus funcionários. Então, esta escola se aprende no dia a dia. E ela é baseada em alguns pilares. O pilar de ter uma informação de qualidade, de ter transparência, tá, na tomada de decisão, quer dizer, em todas as decisões tem que ter muita transparência e ter muito definido qual que é o caminho a seguir. Ele pode estar certo, ele pode estar errado, mas a gente tem que ter um caminho, porque é com ele que a gente vai montando uma estratégia. Em relação à diferente natureza
das empresas, por exemplo, indústria, comércio ou serviços, qual que é a diferença geral que você encontra na administração da tesouraria sob estresse? Se tem diferença entre esse tipo de coisa? Tem muita diferença. Eu digo basicamente assim, a indústria ela tem seu ciclo um pouco mais lento. Então, como a indústria ela tem um ciclo mais lento, você consegue fazer ajustes de uma forma mais devagar e mais controlado. Você sabe que aquela matéria-prima vai chegar, que dia que ela vai ser produzida. Então, é sempre muito mais tranquilo, de uma certa forma, a indústria, porque ela tem uma rotina conhecida, né? Quando você fala de empresas de serviço, onde o seu principal custo é mão de obra, você tem um estresse financeiro que está baseado em 2 dias, no dia do pagamento e no dia do adiantamento. Então, esse seu estresse, você tem que administrar a sua receita para conseguir estar disponível nos dias que você vai pagar estas pessoas. Como sua mão de obra é uma mão de obra especializada, uma mão de obra que você tem como serviço, você tem mais esforço em mostrar que a situação da companhia, por mais em estresse, está tranquila. Tá? O comércio, ele tem um ciclo longo, porque eu tenho que comprar o produto, eu tenho que receber o produto, eu tenho que colocar ele à venda, saber se vai ser vendido e depois recebê-lo. Então, esse ciclo, ele é muito longo dentro de toda a sua vida, e isso complica bastante você ter todo aquele teu estoque, aquele dinheiro envolvido dentro da operação. Então, eu te diria assim, primeiro, indústria é de uma forma mais simples, o serviço tem algumas colocações que são peculiares, que você tem que tomar cuidado, e o comércio em si, comércio, varejo, é onde eu digo que seriam os lugares mais difíceis de se administrar, pelo carrego do estoque, pelo carrego do contas a receber, que você também vende a crédito. Então você tem que estar com números muito bem arrumados para poder fazer uma administração de caixa, e com profissionais competentes. Não dá para você não pensar em ter profissionais competentes. Quando você me fala de profissionais competentes, volume de informações e essas características, eu penso em sistemas. É necessário ter sistemas adequados para se fazer uma boa gestão de caixa? Sim, o sistema ele ajuda, porque a velocidade da informação hoje faz a diferença. Eu gostaria de fazer um parênteses, porque aqui primeiro a gente não pode falar em sistemas integrados. Nós temos que dividir. Se a empresa não tem sistema integrado, não é hora de colocá-lo, né? Normalmente as empresas passam por estresse quando colocam um sistema integrado, porque fazem a implantação de forma errada. E isso gera informação errada e que vai acabar levando ao estresse da tesouraria, né? Então, se a empresa não tem um sistema integrado ou tem um sistema mal implantado, nós temos que sempre recorrer ao nosso velho e bom Excel e velhas boas práticas de processos administrativos básicos para se manter uma informação de qualidade, né? Quando se tem um sistema integrado, eu acho que ele é de muito boa valia e pode ser usado como uma ferramenta adicional. Quando você comenta de uma mudança de visão mais focada à decisão rápida, à administração do curto prazo, como que você costuma atender os seus clientes no sentido de organizar toda essa situação e a empresa reaprender a administração da tesouraria? Veja bem, normalmente as empresas familiares, as empresas de pequeno e médio porte, elas têm a sua administração focado nos principais acionistas daquela companhia ou em pessoas que detêm a confiança dos principais acionistas, seja família, seja quem for, mas são pessoas que detêm, elas não são profissionais, em sua maioria, não são profissionais qualificados para tomar conta dessa tesouraria. Tá? Esse, para mim, é o primeiro ponto que nós temos. Depois que a gente tem essa posição, desculpa, você pode voltar a sua pergunta para mim?
Na realidade, eu pergunto como que se faz essa abordagem do seu trabalho de consultoria no sentido de reorganizar a empresa. Perfeito, desculpe. Voltando a falar, quer dizer, você está sempre voltado. Então, o principal ponto que você tem da consultoria é conseguir chegar e ter a confiança de mexer no caixa da companhia, tá? Porque você não é uma pessoa que detém a confiança do dono ou dos principais sócios daquela organização. Então sempre é muito difícil você conseguir colocar uma administração mais forte. O que eu costumo fazer, eu faço um comitê de caixa, onde eu reúno os principais acionistas de uma vez por semana e nós determinamos aquilo que aconteceu na semana passada e qual que é a programação para a próxima semana, dando diretrizes claras, limites de quais serão as atitudes tomadas naquela semana. Se uma coisa não for paga, ela vai ser definida com todos em conjunto. Se ela foi privilegiado A, B ou C, também vai ser definida em conjunto. Então, aquela cúpula da companhia passa a ter o controle do caixa e não mais simplesmente um único dono que prefere pagar o cabeleireiro da mulher, o seu clube, e ao invés de pagar a matéria-prima. Nesta situação, nessa nova organização da empresa para gerir o caixa, quais são as áreas mais envolvidas? As áreas envolvidas são as áreas que eu costumo chamar de gargalos, né? São as áreas que você precisa ter uma saída de caixa imediata. Então, de novo, para você assumir uma responsabilidade sobre um caixa, você precisa saber qual que é o cronograma de compra de produção para a fábrica. Como é que isso se dá durante a semana? Como é que é o pagamento dos funcionários? Como é que se dá isso durante o mês? E aí, como é que se dá a receita? Então, junto com a área comercial, como é que essa receita entra? E aí você começa a casar as informações de forma a tentar buscar a otimização do seu caixa. Tá? Até agora, nós não estamos falando em redução de custo, não estamos falando em ações mais fortes. Estamos falando de administrar um estresse de caixa apenas ele como si só, porque ele como simples. Na verdade, quando se tem uma administração num estresse de caixa, ele ocorre porque seus custos são altos, porque suas vendas caíram e você não estava atento a isto. Tá certo? Você teve uma despesa extraordinária que você também não estava atento a isso. Então, se requer ajustes da companhia que precisa ser tratado nesse fórum. Eu crio esse fórum desse pequeno conselho exatamente para poder tratar esses assuntos de forma mais efetiva. Guedes, eu vou até aproveitar esse gancho seu e retomar com as pessoas que assistem ao nosso congresso, de que nós trouxemos para a nossa programação um especialista em credit scoring, que é a boa concessão do crédito para você vender o máximo possível e receber o dinheiro. Claro. Nós trouxemos também um palestrante para falar sobre custeio, sistemas de custeio. Muito importante. Nós trouxemos um profissional especializado em redução de gastos indiretos, porque o gasto direto todo mundo está de olho, mas os indiretos, muitas vezes a gestão não é boa. E cabe um profissional especializado tentar derrubar essas despesas. É uma frase que não é minha, mas eu gosto muito, é que custo é que nem unha. Sempre você tem que cortar um pouquinho. Uma vez por semana. Ou uma vez por mês. Você tem que ficar atento em cima dele. Essa frase não é minha, é de uma pessoa bem conhecida, mas eu gosto muito dessa frase. Na sua experiência, voltando aqui, quanto tempo você costuma ficar nas empresas no sentido de organizar a gestão da tesouraria e se colocar uma organização interna que a sua presença já não seja mais necessária? Veja, Lineu, é bem interessante isso, porque nós estamos falando bastante de tesouraria, mas o problema da tesouraria, ele não nasce na tesouraria, ele nasce na gestão da empresa. Então a primeira coisa que tem que ser cuidada é a gestão. O quanto tempo a gente fica dentro de uma operação vai depender de quão estragado está essa gestão desta companhia. Tá? Então o primeiro trabalho que se faz é se voltar a valorizar e se respeitar a gestão.
As pessoas às vezes não estão qualificadas, às vezes tem briga de sócios, às vezes tem todas as questões de brigas familiares que levam que a gestão não seja valorizada do jeito que ela deveria, né? Às vezes nós temos ótimos supervisores que são péssimos gerentes e às vezes a gente tem péssimos gerentes que são ótimos diretores. Saber identificar isso das empresas, buscar os talentos corretos para cada uma das companhias, implementar uma governança dentro da operação. A governança, para mim, ela é simplesmente o cerne de você conseguir fazer uma boa gestão. Você implementa, primeiro, o que eu costumo fazer é fazer um comitê dos principais acionistas, a gente começa a determinar os pontos mais críticos a serem arrumados, que acaba sendo gestão, em primeiro lugar, e em segundo lugar é o caixa, que vai enveredar para todos os pontos que você disse. Custo, recebimento, melhoria de processo, cortes de gastos, gastos inúteis. Então, e este comitê ele vai se enveredar para dentro da companhia de forma a buscar números que tentem fazer a companhia renascer daquele momento. Eu costumo ficar nas empresas uma média de 6 meses a 2 anos, e eu costumo sempre entro de uma forma executiva, ajudando a operação a ficar de pé, e saio através de criando um conselho consultivo onde aqueles acionistas que não podem contribuir executivamente passam a cobrar a empresa de uma forma como acionistas. Então eu crio um conselho e saio deixando um conselho colaborativo para a operação. Vou contar com a sua experiência e fazer a seguinte pergunta. Você já se deparou numa situação em que você entra numa empresa para organizar essa gestão de caixa, a empresa precisa organizar sua tesouraria, ela está sob estresse, e esse projeto não vai até o final. Se isso já aconteceu, por que isso acontece? Na verdade, Lineu, eu te conto que isso acontece uma grande parte das vezes, né? Não existe um segredo muito grande em fazer uma boa administração. Uma boa administração é baseada nos pilares que nós conhecemos. Transparência, um senso de direção, senso de urgência, bom senso, com as próprias ferramentas que existem, que a gente aprende na faculdade, no dia a dia. Nós temos boas formas de representação de como fazer isso. Então as pessoas costumam dizer que quando você começa a fazer um trabalho de reestruturação de uma empresa, elas costumam achar que você é muito caro pelo trabalho entregue. Então ela trata a cortar o seu custo, porque ela já está acostumada em pagar pouco para a equipe e ter profissionais de baixas qualidades, e ali ela aprende como fazer por ela mesma, ou ela acha que ela aprende fazer por ela mesma. Então ela acaba te mandando embora aquela consultoria e contratando começar a fazer internamente. Até, me desculpe fazer uma parte, eu tenho um conhecido, uma empresa que infelizmente eu não posso dizer o nome, que ela trocou umas 5, 6 vezes de consultoria para reestruturar o seu caixa, reestruturar a sua administração, até quando ela foi à recuperação judicial, quando acabou efetivamente o caixa e o dono não pôde mais tocar a companhia, porque ele já tinha mandado embora 4, 6 consultorias durante 5, 6 anos. Isso é um fato real. E acontece. Acontece todos os dias. Bom, que exemplos que você pode nos trazer de situações assim curiosas que você proporcionou, que você catalisou uma mudança nas empresas? Exemplo, uma empresa que não tinha indicadores de desempenho das áreas e que você implementou, ou a participação de pessoas sem a devida qualificação técnica e de conhecimento estava envolvida e com o seu trabalho acabou uma mudança para profissionais mais indicados. O que você pode trazer de resultados de um trabalho dessa natureza? Na verdade, você fala em indicadores econômicos, os famosos KPI, né? Todo mundo
coloca nas empresas, hoje as empresas de uma certa forma têm seus próprios indicadores. O problema não é isso, as pessoas não sabem como usá-los, né? É muito diferente, às vezes um indicador que eu tenho para uma indústria, ele não serve para outra indústria. Então, infelizmente as pessoas veem isso nos cursos, veem isso e acabam não sabendo usar. É costume você achar nas empresas que as pessoas não são valorizadas do jeito que deveriam. São poucas as empresas que valorizam o pessoal, que valorizam a sua mão de obra de frente, os seus supervisores, os seus gerentes, de forma que eles deveriam ser realmente ouvidos. Não precisam ser ouvidos tudo, mas precisam ser ouvidos para se filtrar aquilo que eles têm de bom e aquilo que eles têm simplesmente porque ainda não estão maduros para serem um líder da empresa. Né? Mas eles têm muito a contribuir. Eu conheço alguns casos assim, de empresas que a gente que nós chegamos para poder administrar e que o dono simplesmente achava que a empresa estava maravilhosa. Não, porque os meus problemas não são do caixa, meus problemas são da operação, porque os meus indicadores não estão bons, e queria simplesmente uma avaliação. Quando você chegava na companhia, a companhia tinha um buraco de 50% do seu faturamento anual em dívidas não pagas. Então isso é comum, as pessoas vão protelando o tomar a decisão. Nós, olhando um pouco na nossa cultura, é muito comum as pessoas não olharem direito para falar, nós temos um problema. Ninguém gosta de problema. Ninguém gosta de falar, puxa, eu errei. Então, isso é um conselho, sabe? Errar faz parte, só erra quem está na frente, só erra quem faz. Né? Então, se você não faz, você não vai errar. Se você tentar e errar, corrija seu erro rapidamente. Este é um conselho que eu acabo dando. Se você não tem o melhor conhecimento de como usar aqueles indicadores, procure alguém que tenha. Se você não sabe como usá-los, procure seu concorrente, as empresas parecidas dentro do seu mercado, de como é que você deveria estar olhando o seu mercado. São sempre fontes de muita informação, e as pessoas estão abertas, de uma certa forma, a fazerem a abertura de como se gerir de uma forma positiva essas empresas. Guedes, outra pergunta. O que você pode comentar comigo em relação à negociação, ao tratamento com bancos, com sindicatos, numa situação dessa? Lineu, o que eu posso te dizer é assim, a primeira coisa, quando você se identifica numa situação dessa, não devemos entrar em pânico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos é que, realizando que nós estamos num problema de crise, nós temos que falar com todos os nossos stakeholders, bancos, clientes, fornecedores. A primeira coisa é ter a humildade, né, e saber pontuar para cada um aquilo que cada um tem que saber, não mais e não menos. Se você vai no banco, como os bancos, a gente pode ir lá e pedir uma renegociação de prazo, um empréstimo mal dado. Você pode negociar um pagamento antecipado, você pode negociar uma carência, tem várias formas de você poder negociar com o banco. Historicamente, a gente vê que apesar de ser possível conseguir reduções de empréstimos abaixo de 30% do valor da dívida, historicamente isso é possível. Normalmente os bancos tentam fazer uma negociação que vai de 30% a 60% do valor da dívida. O que o banco gosta, também pelo problema dele internamente, é dar prazo. O que você tem que negociar é prazo sem juros, onde você acerta a sua agenda com a agenda do banco. Carência é uma coisa que se consegue. A própria lei de recuperação judicial, ela tem um capítulo que fala de recuperação extrajudicial, onde você pode tentar propor ao banco uma repactuação da sua dívida com ele. Não tenho condições de pagar,
quero pagar, precisamos diminuir a dívida e alongá-la para que caiba no meu fluxo. Né? O dólar subiu, o mercado virou, as justificativas estão aí. Ela não pode ser má administração. Né? Mas, se você tem uma boa justificativa, chega ao banco e negocie. Ao seu fornecedor, a mesma coisa. Chega ao seu fornecedor e negocie com o seu fornecedor mais prazo, um melhor preço, tá certo? Uma melhor condição para se pagar, né? De forma a não engessar a companhia. Tá? Isso se deve ser feito sistematicamente com todos. O sindicato, que você comentou, tem um ponto muito importante, que é a questão da pressão do trabalhista. Vai ser pago, não vai ser pago, parei de pagar o fundo de garantia, não estou pagando o INSS, e o sindicato vem de uma forma forte para cima. Eu vejo historicamente que cada vez mais os sindicatos mais profissionalizados tendem a ajudar muito a empresa. Aqueles menos instruídos, que ainda infelizmente são a maioria, nós temos uma dificuldade maior de trabalho, mas é possível se fazer um plano de trabalho e pedir tempo. Contra fatos não há argumentos nenhum. Então você tem que trazer fatos ao sindicato e pedir ajuda do sindicato, com prazos, com demissão voluntária, com parcelamento no pagamento das demissões, né, para poder ajustar seu caixa. Eu tenho certeza de que o sindicato também vem ajudar como qualquer outro stakeholder. Muito bem. Guedes, estamos no final da nossa entrevista. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, que você incentivasse quem nos assiste, empresários, estudantes, profissionais do mercado, executivos, que incentivasse a uma reflexão profunda de todo esse contexto. Eu quero te agradecer, primeiramente quero te agradecer a oportunidade. Acho que o Comprof vai ser um sucesso, acho que é uma iniciativa pioneira, de muito sucesso, pela sua simplicidade, pelo tema abordado. É uma coisa que está no nosso dia a dia e que tem que ser tratado de forma séria. Se nós não tratarmos de forma séria, nós não vamos passar, o nosso empresariado não vai passar para frente as empresas que eles estão construindo. Nós temos já bastante problema com o governo, com o sistema de tributação que é inglório, mas a sua iniciativas, parabéns, eu acredito que vai ser de grande valia para todos eles. Minhas considerações finais não tenha medo de querer administrar. Eu acho que administrar uma empresa sempre é uma coisa difícil, seja o tamanho dela, uma pequena lojinha, uma grande organização, sempre tem seus desafios. Primeira coisa tenha a informação correta, defina muito bem qual que é o seu objetivo, né? Ele vai mudar com o tempo, mas ele tem que ter um objetivo claro. Defina muito bem quem são as pessoas que serão seus aconselhadores, seja que você vai ter um conselho formal ou apenas aconselhadores, você vai ter alguns, como se diz, alguns consultores para te darem ideias, mas sempre tenha um grupo de pessoas que possam ser seus aconselhadores, né? Essas são algumas das diretrizes que nós temos que ter. Uma empresa é baseada em números e pessoas. Pessoas bem treinadas, que sejam congruentes com o objetivo da companhia e números que possam provar que aquilo tudo que nós estamos fazendo vai gerar um resultado futuro para os empregados e para os seus acionistas. Eu digo que é um pouco disso. Não tenha medo de administrar e procure sempre quem possa te ajudar. Ok, Guedes, mais uma vez, muito obrigado. Com alegria encerramos a sua participação. Muito obrigado. Obrigado.